Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência no mercado e fundador do programa de testes e qualidade de software. E dentro desses episódios aqui do EMPM, a gente discute sobre alguns temas para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E nesse episódio de hoje, eu vim falar para vocês sobre dicas de como migrar para a área de testes sendo um analista de suporte ou um analista de implantação. Esse episódio é específico para esses papéis porque eu tenho visto uma grande onda de migração de pessoas dessa área para a área de testes de software. Isso não é de hoje, isso já tem acontecido há muitos anos. Só que hoje em dia eu vejo como sendo uma das áreas que tem uma facilidade muito, mas muito grande de migrar para a área de testes e conseguir então serem melhor remunerados por isso. E esse que é o ponto hoje em dia. Talvez lá atrás, se a gente fosse voltar alguns anos atrás e fosse pensar de qual era o fator motivador da vinda de analistas de suporte ou analistas de implantação para a área de teste de software, talvez o que levasse a essa mudança era apenas algumas das características que essa profissional vive hoje em dia. Mas hoje não. Hoje eu posso dizer para vocês que os meus alunos que foram analistas de suporte antes e que migraram para a área de testes conseguiram ter um aumento em sua remuneração muito, mas muito considerável. E eu diria que essa é a maior motivação hoje em dia para fazer essa transição. Hoje, então, a gente fala um pouco sobre esse papel, fala um pouco sobre qual é a relação desse papel com a área de testes e qualidade de software em si, para que depois a gente possa, então, ter algumas dicas de como fazer essa transição, de como usar dos seus conhecimentos passados ou dos seus conhecimentos atuais para conseguir, então, ter uma oportunidade aí dentro da área de testes de software. Esse episódio não serve só para quem é analista de suporte ou analista de implantação, mas também para pessoas que conhecem analistas de suporte ou que conhecem analistas de implantação, que pode então passar essa informação para eles e conseguir trazê-los também para dentro dessa área, que é uma área que tem crescido tanto hoje em dia, que é a área de teste de qualidade de software. Beleza? Vamos lá então? Bem, só para a gente fazer aqui um contexto histórico, e entender um pouco melhor aí sobre quais são as relações, do analista de suporte, analista de implantação com a área de teste de software em si. Se a gente for parar a pensar no papel do analista de suporte, que muitas vezes está lá de alguma forma contribuindo para conseguir entender quais são os problemas do cliente e trazer esses problemas à vista da empresa, isso pode acontecer de diversas maneiras. Pode acontecer através de uma ligação telefônica, pode acontecer através de um ticket aberto em um determinado sistema de atendimento, pode acontecer através de chat pela internet, pode acontecer de diversas maneiras, tem diversas interfaces entre esse profissional e o cliente final. Certo é que essa profissional conhecem muito sobre o dia a dia, na real, do uso do software pelo cliente. E isso é algo que muda tudo. Eu, como sendo um analista de testes, geralmente estou muito mais próximo do momento do desenvolvimento do software. Então eu vejo a concepção do software. Vejo o momento onde alguém está tendo a ideia de como o software deve funcionar. Vejo o momento de quando a gente está desenhando quais vão ser os fluxos de uso do usuário, daquele determinado sistema. Vejo o momento onde a gente está pensando em qual é a ideia e qual que é o retorno que a gente espera ter daquele determinado software. E vejo também um momento onde eu estou, junto com as pessoas do meu time, pensando em qual vai ser a experiência do usuário dentro daquele determinado sistema. O que eu não vejo é o que o usuário realmente faz. E isso faz uma mudança muito grande quando a gente está falando de pensar a qualidade do software. É um momento em que a gente pega a caneta, para quem está acompanhando aqui os outros episódios, a famosa caneta, pega a caneta aqui e desenho ela e falo, tá ótimo. E daí eu pego e entrego isso para o cliente. E quando eu chego lá, quando o produto chega lá para o cliente, ao invés dele tirar a tampa aqui
e começar a escrever com essa ponta da caneta, o que ele faz é olhar para a ponta de trás, apontar, pegar um apontador e apontar essa parte de trás aqui e tentar começar a usar, né, pelo lado de trás a caneta. Estão entendendo? Ou olhar assim e pensar que isso daqui é um marcador e começar a usar como se fosse um marcador. Essa daqui é a experiência final do cliente. Ou seja, ele pode usar o software de outras diferentes formas. Por exemplo, pensando em software, se eu criei uma tela de login para o usuário e pensei essa tela de login onde ele iria lá, digitasse o seu usuário, digitasse a sua senha e clicasse no botão fazer login, quando chega lá, ao invés de clicar, ele vai navegando com o tab até o botão de login e pressiona a tecla Enter. Ou ele vai lá e simplesmente, depois de digitar o usuário e a senha, pressiona a tecla Enter. E pode ser que esse tipo de interação é uma interação que eu não conhecesse, porque eu estava dentro do time de desenvolvimento daquele determinado software. Mas o analista de suporte não, ele conhece o que acontece do outro lado. E quando o cliente está usando, e como o cliente usa, e quais são as principais dores do cliente. Por quê? Porque essa pessoa está lá do outro lado. E nesse outro lado está lá pensando está lá tentando ajudar a entender o problema do cliente, tentar reportar esse problema da melhor forma possível, para que então os times de desenvolvimento, de engenharia de software, consigam entender o problema e resolver aquele determinado problema. Por isso eu digo que esses profissionais, eles têm como vou dizer assim, uma proximidade muito grande com a qualidade. Por quê? Porque eles analisam e investigam muitas coisas que podem estar ou não acontecendo dentro do software segundo aquilo que eles tiveram de posicionamento do cliente. Interessante isso, né? É uma informação valiosíssima. Inclusive, quando eu estou trabalhando em uma organização que eu tenho acesso aos profissionais de suporte, eu quero muito conversar com eles para entender o que é que eles veem de principais problemas de qualidade relacionados àquele determinado software. Eles sempre têm informações muito, mas muito valiosas para me dar. E essas informações, elas me ajudam até a conseguir melhorar a minha estratégia de testes, para as próximas interações. Porque com base naquele monte de informação que eles me dão, eu vou lá então e penso e vejo o que faltou na minha estratégia de teste para que ela fosse melhor ainda. Bacana, né? Bom, então essas pessoas, elas têm uma visão muito, mas muito bacana do que é a qualidade sob a perspectiva do cliente, ok? Outra coisa que essas pessoas sabem muito é sobre riscos. As pessoas que trabalham como analista de suporte sabem onde que estão os principais problemas que podem acontecer do lado vamos dizer assim, que podem acontecer falando especificamente do produto em si, o produto de software que a gente comercializa ou que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Essas pessoas têm uma visão muito clara de onde é que podem acontecer alguns problemas, e problemas que são problemas graves. Por quê? Pensa assim, se o nosso cliente encontra um problema, a gente pode considerar isso como sendo algo muito grave. Por quê? Porque esse problema ele vazou. A gente não conseguiu capturar esse problema enquanto ainda estávamos dentro de um ciclo de desenvolvimento do software, certo? Então esse problema ele vazou e foi lá para as mãos do cliente. A partir do momento que o cliente encontrou esse problema, a gente já tem uma situação aqui que é uma situação ruim. Por quê? Porque o cliente percebeu um problema lá do lado dele, ok? Às vezes o problema que o cliente percebeu lá do lado dele é um problema simples, que, não afeta a vida dele. Mas às vezes pode acontecer que seja um problema que vai afetar a vida dele. Então vou dar um exemplo de um problema que não afeta a vida dele. Ele é um cliente ele é um cliente que está dentro do setor de supermercados, e aí dentro da tela de relatório de vendas, existe lá uma palavra que está escrito login, ok? Login, como sendo o dado do usuário, login. Só que em vez de estar escrito login com G, está escrito login com J. Então está escrito login, em vez de estar escrito login com G, certo? Esse é o problema que está acontecendo ali dentro daquele determinado relatório.
Só que todos os cálculos, todas as contas, todos os itens, o inventário em si está tudo certinho. Aquilo então não impacta o negócio do cliente, não impacta a forma com que ele, né, gerencia a empresa dele, entendeu? Agora, quando o cliente encontra um problema, né, esse mesmo cliente encontra um problema que dado aquele inventário que está sendo apresentado, o cálculo do total, que é o total que, sei lá, ele teria que ter em caixa, está modificado. Tem dinheiro a menos, né? A conta final aparece com um valor menor, mas sei lá, apareceu R$1.000 menor, entendeu? E aí aconteceu esse problema e o que isso leva? Leva a eles, né, entenderem que, puxa, está acontecendo algum problema aqui no nosso software, porque a gente, né, está tendo aqui então um faturamento X e está tendo um valor menor aqui no relatório. Ou pode ser pior ainda, né? Algo que vai prejudicar a vida de muitas pessoas. No relatório está saindo que eles venderam 50 mil, só que no caixa eles têm 25 mil. Né? Puxa, o que aconteceu com todo esse dinheiro que estava ali nesse intermédio? Estão entendendo? Esses são problemas que são problemas mais críticos. Por quê? Porque envolvem diretamente a forma com que eles gerenciam o negócio deles e a qualidade, né, com a qual eles gerenciam o negócio deles. Entende? Mas o que acontece é que o analista de suporte consegue ter acesso a esses tipos de problemas que geralmente acontecem, e eles conseguem ter então uma visão de risco muito maior. Então, quando eles percebem que existe uma nova versão que vai sair e que essa versão tem a ver com cálculos, e que eles se lembram que já aconteceram problemas relacionados a cálculos há 2, 3 meses atrás, eles certamente vão levantar a mão e comentar lá entre si dizendo, olha, vocês viram aí que vai ser uma versão nova do sistema, né? Que tem a ver com um problema, que tem a ver com cálculos. E a gente já sabe, né, gente? A gente erra muito em cálculos. Já fiquem atentos aí, porque pode acontecer de a gente receber muitas ligações durante esse mês que vem, porque o mês que vem a gente vai liberar uma versão nova. Estão entendendo? Então essas pessoas elas já sabem já. E aí, pensando nos riscos, elas podem mitigar isso. Né? Podem falar, dado que a gente já sabe que pode ter problemas com os cálculos, pessoal, façam o seguinte, já fiquem atentos, já tentem relembrar as regras de cálculos. Né? O líder de suporte já comenta com o líder de desenvolvimento e com o líder de teste, dizendo, gente, a nova versão, ela tem aí aqueles cálculos, né? A gente sabe que a gente já teve problemas no passado com cálculos. Acho que é uma boa aí vocês reforçarem bem aí a qualidade do desenvolvimento, também as práticas de teste, para que vocês consigam, né, tentar identificar onde estão esses problemas. E esse é o fator de mitigação. Os times indo lá e tentando buscar alguma forma para tentar, né, impedir que esses problemas de cálculo venham a acontecer no final das contas. Mas entende? A pessoa de suporte tem uma noção muito maior de riscos. Por quê? Porque conhece o que já aconteceu de problemas e conhece o software, conhece, né, a forma com que o software funciona. Outra coisa também é que essas pessoas, elas, né, como eu disse nesse exemplo, elas sabem onde se concentram os problemas. Por que isso? Porque já teve experiências passadas. Né? Pessoas que geralmente atuam em times de suporte têm lá, né, sei lá, gráficos ou relatórios que demonstram onde estão os principais problemas que acontecem no software, né, quais são as áreas com maior número de atendimentos, maior número de chamados. E essas informações podem ajudá-los, né, ou ajudar a empresa a conseguir identificar onde estão, né, os principais problemas que acontecem naquele determinado software, aquele determinado produto, certo? Então, eles conseguem ter uma noção muito clara de onde estão, né, se concentrando os problemas. E para quem é novo na área de teste de software, muitas vezes não sabe disso. Então fica aqui também uma dica para você que está começando agora em uma empresa nova, conversa lá com a galera de suporte, para que você possa entender onde se concentram os problemas, né? Porque eles têm uma noção muito grande disso, muito, né, valiosa. Outra coisa também é que essas pessoas geralmente se concentram, né, esses profissionais geralmente se organizam para que cada um deles conheça um pouco de cada parte do software. Então, puxa, Júlio, vou entrar agora numa empresa e vou atuar no time de suporte, eu vou conhecer um pouco mais
sobre a parte de cadastros, né, do sistema. Já outra pessoa vai entender mais sobre a parte de carrinho de compras. Já outras pessoas vão entender mais sobre relatórios de vendas. Estão entendendo? Então, né, eles meio que se organizam dessa forma para tentar entender um pouco mais do software, de uma parte específica do software. Isso faz com que eles se tornem verdadeiros especialistas de como é o funcionamento do software naquela determinada parte. Para algumas empresas, eles até fazem rodízio, para que o analista de suporte consiga então entender de várias partes do sistema. Então, isso é uma coisa muito bacana também. Certo é que essa pessoa vai ter um conhecimento muito grande do que o software faz, né? E isso ajuda muito também, né? E também se compara muito àquilo que a gente tem dentro da área de teste de software. A pessoa tem um conhecimento muito grande sobre certas partes do produto. Essa pessoa, ela também tem uma noção muito grande de como é que problemas podem ser resolvidos, né? Então, isso vai depender muito de qual é o nível onde esse analista de suporte está, e existem alguns níveis, né? Tem level 1, level 2, level 3, ou nível 1, nível 2, nível 3. Então, né, depende muito, o nível de detalhe do que ele conhece da solução do problema pode variar segundo o nível em que ele está dentro da organização, né, quanto ao suporte, mas certo é que essas pessoas elas vão conhecer muito sobre o produto e conhecer muito também sobre problemas, né, e todos eles de alguma forma vão ter acesso a como é que o problema foi resolvido, certo? E aí, tendo esse conhecimento, consegue então saber como é que as coisas foram resolvidas e como é que elas podem ser resolvidas no futuro, caso venham a acontecer novamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que um cliente estava tentando utilizar um software e ao tentar utilizar esse software não estava aparecendo para eles os produtos que eram produtos que ele esperava ver. Então ele vai lá e entra em contato com a área de suporte, a área de suporte fala, olha, vamos analisar aqui como tá as configurações, né, do software para o seu perfil de usuário. Eles vão lá e olham e falam, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma parte aqui onde está configurado que você é um tipo de usuário padrão, mas você deveria ser um tipo de usuário administrador para ver essas informações. Entendeu? Então, nem era ainda uma falha no sistema, era só uma falta de configuração apropriada daquele determinado software. Em um caso como esse, né, toda a linha de analistas de suporte que participaram da captura desse chamado que foi aberto pelo cliente até o momento da correção, consegue ter uma noção de histórico de quais foram as interações que todos os analistas de suporte forneceram para aquele determinado problema e aprender com isso. Então essas pessoas, elas lidam com diversos problemas ou com falhas que podem contribuir muito, né, para o dia a dia de um time que está produzindo software, um time de engenharia de software. E isso inclui também a parte de qualidade lá dentro, ok? E aí a gente tem ainda uma outra característica, né, que está relacionada diretamente a esse papel, né, do analista de suporte, que ele ou ela estão conectados diretamente à tecnologia. Né? Por quê? Porque faz parte de uma cadeia, de um ciclo no qual a gente está desenvolvendo softwares e entregando softwares. Eles estão numa ponta, geralmente estão numa ponta mais próxima do cliente, mas ainda assim está bem relacionado à qualidade. Tem muitos analistas de suporte que eu conheço que, né, dependendo do nível em que estão, precisam ir lá e executar queries de banco de dados, precisam analisar logs da aplicação. E essas características são características que estão relacionadas diretamente à tecnologia, entendeu? Então eles já têm experiência na área de tecnologia, né, dependendo de qual for o nível em que eles estão naquele momento da carreira deles, ok? Agora, um outro fator que está relacionado também ao background dessas pessoas e que é um fator que não é um fator muito positivo, né, quanto todos os outros que eu mencionei até agora, é que eles têm salários que são salários mais baixos do que os salários, né, em comparação assim, com um QA ou com
desenvolvedor, né? Geralmente os salários deles são salários bem baixos. E essa questão do salário bem baixo, né, ela entra em contraste com o tanto de trabalho que eles têm para fazer. Eles trabalham, sabe, muito, muito mesmo, assim, né? Trabalham muito. E lidam com muitos problemas. E lidam com estresse também, né? Porque vamos pensar, o cliente final, quando ele tem um problema, ele liga lá querendo arrancar a cabeça de alguém fora, né? Pense em você da última vez que você lidou com um problema de um software que você estava utilizando e que, puxa, a coisa não estava funcionando do jeito que você esperava. O que você fez? Você ligou lá e falou, preciso disso urgente. Então, talvez a palavra que eles mais ouçam todos os dias é urgente. Porque, preciso que você corrija esse problema urgente. E o que acontece? Essas pessoas, elas não têm a possibilidade de interagir de uma maneira tão, vamos dizer assim, conectada à engenharia de software, que consegue ir lá e, sabe, literalmente ir lá e modificar alguma coisa, modificar alguma forma dentro do processo de desenvolvimento de software que evite esses problemas no futuro. Eles podem aconselhar, eles podem recomendar, eles podem reportar, mas eles não estão lá dentro, entendeu? Essas pessoas geralmente elas têm em si um senso de qualidade muito grande, só que eles não conseguem lá interagir da forma que seja uma forma, sabe, que realmente mude a forma com que, né, a engenharia de software está tratando testes de software ou a qualidade com o desenvolvimento realiza. Por quê? Porque está numa área, né, diferente. Beleza? Então, essas pessoas trabalham muito, lidam muito com problemas do usuário, conhecem muito sobre o produto, conhecem muito sobre os riscos, conhecem muito sobre os problemas, entretanto, recebem pouco, né? O salário é um salário bem baixo. E aí, um caso como, novamente, um salário bem baixo comparado com outras profissões dentro da tecnologia, como, né, o analista de teste, desenvolvedor, etc. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tem, hoje, conhecimentos, né, informações e habilidades que são muito, mas muito úteis para a área de testes. São muito úteis para a área de testes. Então, por isso que hoje, quando os meus alunos, que são alunos que atuam como analista de suporte, analista de implantação, se preparam, começam a se preparar e realmente, sabe, buscar entender mais sobre qualidade de software, sobre teste de software, que eles, né, realmente buscam com afinco, quando eles vão para a entrevista, eles conseguem se destacar nas entrevistas e conseguem então fazer a sua migração para a área de testes. Se você for olhar lá no meu YouTube, tem uma playlist de alunos que conseguiram alavancar suas carreiras. Se você for olhar, uma boa parte deles são alunos que migraram de analista de suporte para a área de teste de software, né? E são alunos que trabalharam até às vezes muito tempo, mas muito tempo mesmo, com suporte, que conseguiram migrar, né? Então, né, inclusive eu convido vocês depois para dar uma olhadinha nessa playlist, vocês vão ver a quantidade de alunos que eram de suporte que conseguiram migrar para a área de teste de software. E isso representa para nós hoje, né, olhando agora para a parte do que o mercado tem. Puxa, dias atrás o meu time e eu fizemos uma pesquisa e a gente pesquisou por analista de teste e analista de qualidade. Tinham mais de 2.000 vagas abertas. Pesquisando só por esses dois termos, entendeu? Mais de 2.000 vagas abertas. E você está lá na área de suporte e está recebendo pouco, mas está trabalhando um monte, e tem um monte de habilidade que vai ser super útil para você na sua vida como analista de testes. O que você faz? Você aproveita essa onda e migra. Entendeu? Vai receber salários maiores, vai ter um dia a dia um pouco mais tranquilo em relação ao dia a dia que você tem lá atendendo clientes furiosos, entendeu? Vai conseguir fazer uma migração para uma área que vai permitir que você, em quase 50% das vagas que estão abertas para teste de software, para trabalho remoto, entendeu? Você vai conseguir, então, ter aí essa possibilidade de trabalhar remotamente,
vai trabalhar mais próximo lá do ciclo de desenvolvimento do software, vai conseguir agora não só reportar os problemas, mas também alterar, né, o ciclo de desenvolvimento para que o cliente lá na ponta consiga então ter mais qualidade no software que está sendo desenvolvido. Entende? Então é você conseguir não só reportar, mas também, sabe, atuar ali dentro de modo a fazer com que aquilo seja melhor, influenciar para que a qualidade seja melhor desde o início. Não é bacana isso? Para quem é analista de suporte e tá ouvindo isso, vai lembrar do, puxa, eu já vi tanto problema que poderia ser evitado. Puxa, você vai poder contribuir para evitar esses problemas, porque você vai ajudar a construir a estratégia de testes para que você e o seu time consigam construir algo e já entregar melhor para o seu cliente. Entendeu? Então aquele seu desejo de qualidade vai ter agora um fim, vai ter agora um destino, né? E você vai usar ainda todo aquele seu conhecimento que você já teve dos problemas do software e das áreas mais arriscadas do cliente para ser parte da sua estratégia também. Interessante, né? Então, vamos aqui a algumas dicas, tá bom? Eu falei sobre salários, né? E também, semanas atrás, teve uma pesquisa que a Robert Half desenvolveu sobre salários, né, no Brasil, média de salários no Brasil. E eles descobriram que analista de testes pleno ganha mais de R$6.000. Não lembro aqui agora qual que é o número exato, mas é mais de R$6.000. Então, se você parar a pensar aí, né, hoje em dia, para você que atua como sendo alguém que atua dentro da área de análise, né, atua como analista de suporte, como analista de implantação, é importante você olhar para essa métrica. Né? Então, tipo, tem inclusive um post no meu Instagram que fala sobre essa pesquisa. Depois vocês procuram lá, tem uma mãozinha com dinheiro, assim, você já vai saber qual é esse post. Tem a média, né, do salário segundo essa pesquisa da Robert Half. Se não me engano, para o analista de teste júnior estava ali em torno de, não, falando da média em si, entre 13.500 e 4.500, alguma coisa assim, né? Então, tipo, é um salário que é um salário bem bacana, assim, e para você que é analista de suporte, já tem um montão das habilidades que o mercado espera de você, né? Como alguém trabalhando dentro da área de teste de software, isso pode te ajudar muito. Vamos lá então para as dicas aqui para essa migração. E agora é hora de você que está aqui, que é analista de suporte, anotar aí, né, quais são essas dicas. E para você que tem um amigo ou uma amiga que é analista de suporte, também anotar quais são essas dicas, ok? A ideia é que a gente consiga então mostrar para essas pessoas que existe sim uma posição dentro da engenharia de software no geral que elas podem ocupar para conseguir então contribuir de maneira mais assertiva com a qualidade de software, né, a qualidade de teste de software, e também ser melhor remunerados por isso, ok? Então vamos lá. Ponto número 1 é um ponto básico. Não tem como você migrar para a área de teste de software sem você conhecer profundamente o seu papel. Então, vai lá e busca mais sobre teste de software. Júlio, como eu posso aprender mais sobre teste de software? Lá no meu canal no YouTube, vocês têm centenas de vídeos ensinando sobre a profissão de alguém que testa softwares. Então, tem muitos vídeos que estão ensinando sobre diversas formas diferentes, ou diversas habilidades, ou diversos posicionamentos que você tem que ter, a mentalidade de alguém que testa softwares, para que você consiga entender melhor o que é que você precisa fazer estando dentro dessa profissão. Então, lá está esses diversos vídeos para que você consiga então aprender sobre o que que você precisa fazer para ser um analista de testes, ou QA, né? A gente já falou bastante sobre isso em episódios passados. Existe uma confusão do mercado quanto a isso, então só para ficar bem claro, um analista de testes ou QA, tá bom? Aprenda a profissão. E se aprender a profissão vai lá, estuda os vídeos, tenta praticar em casa, estuda os vídeos, tenta praticar em casa, estuda os vídeos, tenta praticar em casa. Como você já atua como analista de suporte, você vai ter ainda uma coisa que vai ser uma grande alavanca para que você consiga perseguir esse destino que você quer, esse objetivo que você quer, que é migrar para a área de testes.
pega o que você aprender no meu canal e aplica no software que você dá suporte, entendeu? Então, tenta você já ir aplicando lá nesse software e vendo quais os resultados que você tem. E guarda esses resultados, tá bom? Guarda esses resultados. Essa daqui é minha segunda dica para você. Aplica o conhecimento que você está obtendo no software da empresa onde você trabalha e armazena, documenta os resultados, ok? Se você conseguir, aplicando o que eu ensino para você, você conseguir identificar problemas críticos dentro do software da sua empresa, reporta você esse problema. Já pensou que disruptivo aqui? Geralmente você está atendendo ligações ou atendendo chamados para que você possa fornecer suporte para o cliente. Dessa vez não, dessa vez é você que está abrindo ali um incidente e apontando esse incidente para o time de tecnologia sobre algo que você encontrou no software antes do cliente encontrar. E isso é um negócio que, puxa, para a área de tecnologia é super valorizado. Ao invés de o cliente encontrar algo, nós mesmos dentro da empresa conseguimos encontrar esse problema crítico. Então, pega lá do canal as dicas ou técnicas ou formas de interagir com o software, sendo um analista de teste, e aplica no software da sua empresa. E usa isso para conseguir, então, demonstrar que você está se preparando, que você está buscando, que você quer migrar para a área de teste de software. Ok? Terceira dica. Conecte-se com empresas do mesmo segmento que você trabalha. Então é assim. Às vezes você trabalha num segmento de e-commerce. Se você trabalha num segmento de e-commerce, você sabe muito sobre e-commerces, ou sobre áreas específicas do e-commerce. Sei lá, checkout. Você é um analista de suporte da parte de checkout. Então o que você vai fazer? Você vai colocar isso no seu LinkedIn, ok? Vai colocar isso no seu LinkedIn dizendo que você está procurando a sua primeira oportunidade na área de teste e que você é alguém que conhece muito sobre e-commerce, especificamente sobre a parte de checkout, ok? É isso que você vai fazer. E você vai então se conectar com empresas. Quando você for procurar a sua primeira oportunidade em teste, você vai procurar empresas que são do mesmo segmento que a empresa onde você está agora, tá bom? Eu já falei isso daqui em outro vídeo, mas falo de novo aqui que se você quer fazer uma migração para a área de testes, a melhor forma seria se dentro da sua empresa você conseguisse migrar para a área de qualidade, ok? Mas se não, procure outras empresas que são do mesmo segmento que o software que você trabalha hoje. Então, se hoje você trabalha com e-commerce, procura outras empresas de e-commerce para que você submeta para vagas de QA que existe lá nessas outras empresas. Beleza? Isso vai te ajudar muito, por quê? Porque você já vem com o conhecimento, que é o conhecimento necessário para contribuir ativamente com os testes naquela determinada empresa. Ok? Quando você tiver a sua oportunidade dentro da empresa atual ou em outras empresas de conseguir estar frente a frente com um recrutador ou frente a frente com um time de desenvolvimento que precisa de um QA, expresse profundamente o conhecimento que você tem sobre o sistema e sobre os problemas que já aconteceram. Expresse isso de maneira profunda. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai falar de como um software daquele segmento funciona com propriedade. Então, às vezes você está na área de suporte e não sabe muito sobre algumas outras partes do software. Procure sobre essas outras partes e tente entender mais. Por quê? Porque quando você for para uma entrevista, vai ser super importante que você consiga descrever quais são os funcionamentos comuns de um software daquela determinada natureza. Ok? Esse é um ponto. O segundo ponto é assim, saber sobre problemas comuns. Então, lembra que eu falei aqui para vocês um pouco antes aqui nesse episódio de hoje, que geralmente pode acontecer problemas que estão ali relacionados aos cálculos, que são realizados dentro de um relatório lá, de um inventário de vendas.
Puxa, você já viu muito problema nesses cálculos. Então, durante a entrevista, comenta, fala, olha, um dos principais problemas que eu já vi, né, para a área de testes, para a área para o segmento de e-commerce, e que poderiam ser evitados, né, com algumas iniciativas relacionadas a testes ou uma conexão muito forte com o desenvolvimento, é a parte de cálculos de relatórios de inventário de vendas. Nossa, já teve muitos problemas relacionados a isso e eu conheço esses problemas e conheço os riscos que podem ser gerados também a partir de manutenções em módulos como esse. E puxa, eu conhecendo tudo isso, vejo que eu consigo ter uma atuação dentro da área de testes que vai ter a tendência de evitar esses problemas. Perceba, você está dizendo aqui o que o seu conhecimento pode trazer de benefício para aquele determinado time. E isso é algo que, puxa, vai te dar muitos pontos na hora de uma entrevista. Ok? Vamos lá então aqui para o quinto ponto. Expresse também com as suas palavras ou com a forma com que você age o seu desejo de trazer qualidade para os softwares. Porque se você é analista de suporte e hoje você vive com vários problemas que estão acontecendo do lado do cliente, provavelmente o seu maior desejo era que esses problemas fossem sanados já, né, lá na raiz. Pois é. O quanto isso é importante para você? O quanto isso te deixaria satisfeito ou satisfeita na profissão que você pretende executar? Mostra isso. Mostra isso através das palavras, mostra isso através das ações que você realiza. O quanto que você gostaria de trazer para essas empresas ou para esses times mais qualidade para que a gente conseguisse cortar o mal já pela raiz. Entendendo? Isso também vai demonstrar a sua atitude, o seu desejo de fazer essa migração e vai também te dar muitos pontos nessa busca para que você consiga então migrar para a área de teste de software. E por fim, quando chegar na entrevista, não apenas mostre e fale sobre a sua carreira como sendo analista de suporte, mas também traga na entrevista aquelas experiências que você teve de documentar o que você encontrou quando tentou aplicar os conhecimentos que eu forneço para você sobre teste de software. Então lembra que eu falei? Você vai lá no meu canal no YouTube, tem um monte de vídeo lá explicando para você como atuar como um analista de testes. Pega alguns deles, tenta implementar no software que você, né, provê suporte hoje em dia. Documenta lá tudo aquilo que você identificou como sendo resultados da aplicação daquelas técnicas ou daquelas práticas. E aí quando você chegar numa entrevista você fala, eu sempre atuei como analista de suporte, mas olha só, eu comecei a estudar sobre testes, usei essas técnicas aqui, apliquei no software onde eu trabalhava e olha só o que eu encontrei, consegui usar a técnica A, a técnica B, a técnica C, encontrei problemas dessa natureza aqui e dessa. E inclusive até aprendi como automatizar o meu primeiro teste e olha só, automatizei o teste aqui. Esses daqui são os resultados que eu encontrei, né? Muita gente fala hoje sobre portfólio. Qual que é o seu portfólio na hora que você vai concorrer? Você, analista de suporte, vai concorrer a uma vaga de testes. Seu portfólio qual é o nível de conhecimento que você tem do produto? Qual é o nível de conhecimento que você tem sobre os principais problemas do produto? Qual é o nível de conhecimento que você tem de riscos que estão relacionados àquele determinado segmento? Quais foram os tipos de testes que você já implementou? E quais são os outros conhecimentos adicionais que você também já colocou em prática nessa sua busca por aprender a profissão de analista de testes ou QA? Isso aqui inclui, por exemplo, os scripts de teste que você criou. Então, o seu portfólio ele pode ser composto por esses itens aqui. Por quê? Porque esses são os itens, essas são as habilidades. Eu falaria que as 3 primeiras aqui são as suas principais habilidades que você adquiriu durante a sua profissão como analista de suporte. Essas 2 aqui demonstram que você realmente está buscando conhecimento, que você está aplicando esse conhecimento em testes para que você consiga fazer essa migração de carreira. Ok? Bem, vamos para o resumo então.
Analistas de suporte, analistas de implantação, hoje em dia tem uma facilidade muito maior de migrar para a área de testes, porque eles têm algumas habilidades, ou adquiriram algumas habilidades no decorrer da sua carreira, que fazem com que eles consigam estar mais preparados para a área de testes. Alguns deles, eles conhecem a perspectiva do cliente, né? Conhecem qualidade sob a perspectiva do cliente. Eles conhecem riscos, que são riscos relacionados ao produto. Eles sabem onde se concentram os problemas. Eles sabem quais são algumas funcionalidades específicas do sistema, ou seja, a pessoa se especializa em uma parte do sistema especificamente. Eles estão conectados já à área de tecnologia. Eles conhecem de problemas que não conseguem contribuir mais porque estão numa ponta muito distante da área de tecnologia. E mesmo tendo todos esses conhecimentos, ainda assim recebem um valor muito baixo em relação a outros papéis dentro da engenharia de software. E aí a minha dica para essas pessoas é que elas então aproveitem os conhecimentos que elas já têm, as habilidades que elas já têm, para migrar para a área de testes de software, que é uma área que hoje em dia paga um valor muito, mas muito justo se você for um profissional que é um profissional bem técnico e preparado para desempenhar essa sua função. Aí as dicas que eu trouxe aqui hoje nesse episódio para você que é analista de suporte e que quer migrar para a área de testes de software é que você, aprenda a profissão de testes de software, ou seja, busque o conhecimento para que você realmente saiba do que se trata e saiba realmente executar as atividades que estão relacionadas ao dia a dia do analista de testes. 2, que você se conecte a empresas que estão relacionadas ao mesmo segmento pelo qual você hoje atua. Então, se você conhece muito sobre checkout no e-commerce, procura empresas de e-commerce e diz que você quer uma vaga na área de teste de software para um time que trabalha com checkout, porque isso já vai te dar, né, um monte de pontos durante a sua entrevista ou a sua busca para migrar para a área de teste de software. 3, exponha para a empresa que você tem muito conhecimento quanto àquele determinado sistema e conta também sobre os conhecimentos que você tem sobre riscos e sobre problemas que geralmente acontecem ali naquele determinado sistema. 4, explique também para a empresa, exponha para a empresa o quanto você tem de desejo de conseguir contribuir com a qualidade e mostre a sua empatia pelo cliente. Isso vai fazer toda a diferença nessa sua migração para a área de teste de software. Por fim, use todo o conhecimento que você obteve, que você aprendeu, né, através dos meus canais sobre teste de software durante a entrevista. Então não é só falar sobre como foi a sua carreira como analista de suporte, mas também demonstrar o quão preparado você está para assumir uma vaga de teste de software. Beleza? Eu estou aqui compartilhando conteúdo com vocês frequentemente. Quero fazer um convite. Continue consumindo esses conteúdos. Continue vindo buscar aqui mais conhecimento para que você consiga, então, cada vez mais melhorar dentro da sua carreira ou da sua busca pela carreira em testes de software. Eu estou aqui para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E por isso, trago para vocês essas estratégias e essas dicas. Use elas, compartilhe elas com seus amigos e aplique isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí, né, como eu disse, alavancar a sua carreira e ser melhor remunerado por isso. Muito sucesso a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!